Olá, pessoal. Eu vim indicar mais uma leitura para vocês. O Deserto Não É o Meu Lugar, da Bispa Solange Brant, da Igreja Cristo Vive São Paulo, tá? Eu vou ler algumas coisas que está escrita aqui no livro, para vocês terem entendimento. Este livro são pregações da Bispa Solange, que ela fez ao decorrer dos anos, né, de vida com Deus, né, pregando no altar da igreja, e que o irmão Mauro Pimentel, que compilou todas essas mensagens e fez esse livro, certo? Em homenagem à Bispa Solange, que já está no seio do Senhor, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre ela, um pouquinho sobre o Mauro, um pouquinho sobre a igreja e um pouquinho sobre a leitura do livro, ok? Aqui, uma frase da Bispa. Diz assim: joguem-me terra em cima e eu continuarei pregando a graça de Deus. Esta é uma frase da própria Bispa Solange Brant. Aí aqui fala sobre ela. Ela foi incansável em sua dedicação, fazendo palestras, seminários, congressos, programas no rádio e na televisão, retiros espirituais, imersões espirituais, conteúdos digitais, cursos de capacitação e formação, de milhares de mensagens pregadas e em cultos na Igreja Cristo Vive São Paulo. Ela fez o que tinha que fazer, de forma esplêndida. Plantou sementes que vão germinar para sempre. E o Senhor quis sua joia de volta. Cada semente semeada hoje traduz em milhares de vidas, famílias transformadas e continuam sendo abençoadas diariamente pelo fruto de sua semente, expandindo esse ministério e dando sequência a um grande legado de fé. Aí aqui tem mais um versículo. Quero ainda, irmãos, cientificar-nos de que as coisas que me acontecem têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Filipenses 1:12. Então, tem esse versículo bíblico que acompanha, então assim, a nossa irmã, Bispa Solange Brant, já está no seio do Senhor, né? Já está nos braços do Senhor. Mas o tempo que ela ficou aqui conosco, ela fez o querer do Senhor. Amém? Eu sou fruto de uma dessas sementes, né, que ela plantou. Glórias a Deus. Hoje eu estou em outro ministério, mas eu me converti no Ministério Cristo Vive, fiquei lá por 10 anos, aí fui para um outro ministério, aí voltei, fiquei lá mais 2 anos, aí saí novamente, estou no ministério junto com a família do meu filho, mais velho, mas glórias a Deus. O importante é que estamos no caminho do Senhor, né? Nos caminhos do Senhor, isso é o que importa, né? E somos todos irmãos, né? Quando nós subirmos desta terra para conhecer a face do Senhor, ver o Senhor face a face, nós não subiremos com a placa das igrejas, né? Nós subiremos com o corpo celestial, amém? E aqui fala um pouco sobre o Mauro Pimentel também. Ele é membro da Igreja Cristo Vive São Paulo há mais de 20 anos, o que lhe permitiu presenciar muitas das frases mais marcantes dessa nossa última reforma protestante. Não tão exemplarmente conduzido pela nossa amada Bispa Solange e com semelhante paixão pela sua família. Motivado pelos trabalhos de divulgação das boas novas, tão maravilhosamente exercidos pela Bispa Solange, tenho o prazer e jamais medirei esforços em transcrever ensinamentos tão preciosos como este, para que outras vidas sejam transformadas como a minha, e principalmente para que se cumpram um dos maiores desejos da Bispa Solange, que a pregação da graça de Deus pudesse alcançar todos os eleitos até os confins da terra. Esse aqui é o próprio testemunho do Mauro Pimentel, ok? E aqui nós vamos ter, dentro do livro tem o prefácio. O prefácio foi escrito pelo esposo da Bispa, o Bispo Rai, e aqui ele diz assim: eu louvo a Deus e muito me emociono em ver que, mesmo após a partida para o paraíso celeste da minha querida e saudosa esposa Bispa Solange Brant, a sua voz continua ecoando e sendo instrumento de Deus para continuar transformando milhares de vidas, através das milhares de pregações disponíveis na internet. O Senhor me concedeu o privilégio de, por quase 38 anos,
ter estado casado com essa mulher extraordinária, sábia, inteligente, culta, ousada, destemida e que sempre colocava o bem-estar e o interesse dos outros acima dos seus. Possuidora de um coração generosíssimo e com ela construir uma família maravilhosa, da qual os nossos 3 filhos são frutos. E juntos termos fundado a Igreja Evangélica Cristo Vive São Paulo e mais 10 igrejas nesse nosso Brasil. Como ela mesma dizia, joguem-me terra em cima e eu continuarei pregando a graça de Deus. Assim tem sido. Este segundo livro de sua autoria é mais um fruto visível da semeadura dessa mulher. Profunda conhecedora da Bíblia Sagrada e da graça de Deus, e dou graças a Deus por todos os nossos irmãos em Cristo que colaboraram para que essa obra viesse à luz. Faço uma menção especial ao meu querido filho na fé, Maurinho Pimentel, que, assim como foi o primeiro livro, O Temor Reverencial, colocou as mensagens da série O Deserto Não é o Meu Lugar em linguagem literária. E o meu eterno louvor a Deus por sua graça que alcançou a mim e a minha família, e por ter os meus filhos e noras junto comigo, trabalhando para que o legado a nós deixado pela nossa bispinha continue a abençoar o povo de Deus espalhado por todo esse planeta. Bispo Raibrante. Amém? Olha que tremendo. Que testemunho lindo que ele colocou aqui falando sobre a bispa, né? E aqui tem um versículo de que diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto. Deuteronômio 8:2. Olha que bênção. E aqui nós temos uma outra parte aqui do início, no capítulo 1. Tá falando sobre o povo que começa a caminhar no deserto. Eu vou ler assim só o trecho, só o nome do texto de cada capítulo, tá? O capítulo 1 diz assim: o insuficiente, o apenas suficiente e o mais que suficiente. Tá? Esse é o título do capítulo 1. O capítulo 2 é Compreendendo o Deserto. O capítulo 3, Refletindo sobre a vontade de Deus. O capítulo 4, A Travessia do Rio Jordão. O capítulo 5, Gilgal, o Recomeço com Deus. O capítulo 6, Abandonando a Mentalidade do Deserto. O capítulo 7, Entrando na Terra Prometida. O capítulo 8, A Nova Adoração e o Início das Conquistas. O capítulo 9, O Alimento de Canaã. E vamos lá. Aí nós temos aqui, o capítulo 9, até o capítulo 9, ok? E aqui no final, diz assim ainda, vou repetir o versículo do início. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Filipenses 1:12. Amém? Então, e aqui na sinopse atrás, a palavra diz assim, ó: saiba mais sobre a Igreja Evangélica Cristo Vive São Paulo. Os valores bíblicos, o conhecimento da palavra, a oração e a adoração são a base da nossa vida de compromisso com Deus. A nossa missão é levar às pessoas uma transformação de vida por meio de pleno conhecimento de Jesus Cristo e da revelação do Evangelho da Graça, que salva, liberta e gera fundamentos para viver a plenitude do reino dos céus e todas as esferas da vida na terra. O amor resgata e a graça transforma. Amém? Então este é o livro, O Deserto Não é Meu Lugar. Eu vou estar deixando na descrição aí o link do site da igreja. Vou deixar também o endereço do YouTube deles, tá? Para vocês estarem entrando em contato e adquirindo este livro maravilhoso, ok? Espero que vocês gostem, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque quanto mais conhecimento nós tivermos, mais a gente consegue vencer as batalhas do dia a dia. E que a gente, se por acaso um de nós estivermos passando pelo deserto, que nós possamos aprender a sair dele. Tá? Eu creio que é com obediência e fazendo a vontade de Deus que nós saímos do deserto. Porque a desobediência nos leva para o deserto. E a obediência nos tira de lá. Então, vamos crescer na graça e no conhecimento? Mulheres lindas, maravilhosas, homens de Deus, jovens, adolescentes, todos. Essa leitura é para todos.
tá? Que vocês sejam muito, muito, muito abençoados. Amém?